Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Será que todos lembram o primeiro versículo que eu li e que dei como tema desse meu compartilhar? 1 aos Coríntios, capítulo 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é um versículo que tem tanta verdade, é tão grande. Aqui parece estar reunido o Evangelho, o propósito eterno de Deus, nosso fundamento e o nosso norte, a direção que devemos seguir. É um chamamento celestial e certamente isso nos sustenta, nos encabeça, nos fortalece, nos mantém unidos, nos protege de desvios, de heresias, de divisões, de todas as coisas. E praticamente os desvios, os equívocos, as contradições, as falências, todas nascem quando nos esquecemos desse chamamento principal. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Gosto de pensar, se ele é o caminho, então o inimigo é o atalho. E sempre vai querer apresentar um caminho mais fácil, uma alternativa, sem cruz, sem sofrimento, uma conquista onde não há renúncia, um evangelho onde não há cruz. Que Deus nos ajude a não procurar um caminho mais fácil, mas aquele caminho que provê a glória de Deus. Esse seja realmente o nosso norte, que tudo é dele, por ele e para ele. Nada, absolutamente nada fora disso deve conquistar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude. Seguindo nesse caminho que nós vimos um panorama sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Em cada capítulo um degrau para baixo, não no sentido de humildade, mas no sentido de desvio, e como o Espírito Santo está trabalhando para recuperar a obra do Senhor ali em Corinto, e começa com esse versículo da fidelidade de Deus, mostrando esse chamamento, estamos sendo chamados para Ele. E Ele é a resposta para todas as nossas necessidades e dificuldades. Ainda que Ele pode usar todos os meios, e provavelmente sim, Ele usa, mas Ele mesmo é o sentido real, a resposta de Deus a todas as nossas necessidades. Há um livro muito bom de Kemp Morgan, que foi o mentor de Martyn Lloyd-Jones na capela de Westminster, em Londres. A última resposta de Deus aos homens. Esse é o título do livro, comentando o livro de Hebreus, e ele vem mostrando que Jesus é a resposta. Há um outro livro dele, Jesus responde a Jó. Todas as perguntas que Jó faz e Deus não responde no livro de Jó, ele respondeu nos evangelhos. Jesus interpreta o sofrimento, a dor de Jó, o sofrimento humano, embora dizia Sparks que as disciplinas e os tratamentos de Deus muitas vezes são irracionais e ilógicos, vamos ficar confundidos quando tentamos descer o nível daquilo que é celestial para o terreno. E complementando esse pensamento, dizia Charles Spurgeon que a soberania de Deus é o travesseiro aonde o santo em tribulação encontra descanso. Aquilo que não entendemos com a lógica, com a mente, com a racionalidade, encontramos descanso na paternidade de Deus, no amor de Deus, na soberania de Deus. Que riqueza que é isso, esse chamamento para essa comunhão profunda. Lendo esses dias o comentário do Pentateuco, do Mackintosh, ele dizia que Deus tem tanto prazer, tanta alegria de abençoar os seus filhos. Não devemos desconfiar do amor infalível de Deus. E quando nós confiamos nesse amor e paternidade de Deus, ainda que trilhemos caminhos que são desconhecidos à nossa mente humana, nós podemos encontrar descanso. E esse chamamento para essa comunhão não é um chamamento sem dor,
sem crise. Ele não nos prometeu uma vida sem crise. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele também nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não de vez em quando. Ele estaria conosco todos os dias. Mas é muito interessante que você não vê, não encontra em realidade, na experiência, mais a presença de Deus do que quando estamos passando o caminho da dor. No livro de Isaías, entre os capítulos 41 ao 44, ele repete: não temas, não temas, não temas. E isso fala por 365 vezes na Bíblia, não temas, uma vez por ano. E ele acrescenta: quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você no fogo. Quando passar pelas águas, eu vou estar com você nas águas. Ou seja, não apenas cremos nas promessas de Deus, mas a experimentamos quando nós estamos no processo. Não temos que fugir do processo. Temos que confiar na graça, na sabedoria, encontrar descanso em seu amor e fidelidade, mas crer que Ele está conosco. E nós encontramos vários testemunhos dessa jornada da comunhão com Cristo, mas nada mais é tão intenso do que encontrar Ele compartilhando compaixão, amor, descanso, sendo companheiro no meio da dor, no meio da crise. Lembra do capítulo 3 de Daniel? Os 3 companheiros de Daniel foram lançados na fornalha ardente. Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes mais. Aqueles que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foram consumidos pelo fogo, sem seres lançados dentro do fogo. Tamanha era a intensidade, a temperatura. Daqui a pouco o rei Nabucodonosor olha e diz: mas nós não lançamos 3 homens amarrados, atados na fornalha? Eu vejo o quarto. O quarto é semelhante à feição do filho de Deus. E eles estão passeando na fornalha. Quer dizer que quando estamos na presença, na obediência ao Senhor, mesmo a fornalha se torna um jardim de passeio. E o fogo vai consumir somente as amarras, as opressões que queiram nos prender. Mas eles estão passeando, ou seja, no processo da luta, da dor, da batalha, do fogo intensificado, o Filho de Deus está presente conosco. Estevão, o primeiro mártir, em Atos capítulo 7, sendo apedrejado, ele olha para os céus. Que lição, né? Ele não olhou para a dificuldade, para a dor, para a luta, ele olhou para os céus. Ele viu os céus abertos. E o que ele diz? Que via os céus abertos e o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava sentado, mas nessa hora ele se pôs de pé. E aqueles que eram seus opositores, rangeram os dentes e apedrejaram Estevão. E Estevão faz uma oração intercessória para o Senhor não imputar a eles esses pecados. Ele está orando como Jesus, está sendo transformado à semelhança do Senhor, que na cruz intercedeu por aqueles que o crucificaram, para o Pai não levar em conta. Jesus está com Estevão no processo quando ele foi apedrejado. E o que dizer de Paulo? Paulo vai dizer a Timóteo que todos os da Ásia abandonaram a Paulo. E quando Paulo foi julgado, ele diz: todos me abandonaram, porém o Senhor esteve ao meu lado. No processo, todos abandonaram, mas ali está o Senhor com Paulo. E ele me livrou da boca do leão e continuará me livrando. O que dizer de João? No livro do Apocalipse não está de férias. Não está numa colônia, num parque de diversão, está exilado ali como um preso, na sua velhice. Quando ele estava ali, os céus se abriram, ele teve revelação, as revelações mais profundas, o Senhor estava com ele no processo. João já tivera várias visões do Senhor e andou com o Senhor 3 anos e meio. E ainda que ele viu Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, mas Jesus se apresentou a João de forma glorificada, da maneira que ele virá em seu reino eterno, e João caiu aos seus pés. O Senhor esteve com João no processo, na velhice,
na dor, no seu encarceramento e exilado. Poderíamos mencionar tantos nomes, não somente eles na Bíblia, aquela nuvem de testemunha em Hebreus capítulo 11, mas tanto no passado, aqueles que andaram com Deus antes da vinda de Jesus, como aqueles do final do primeiro século em diante. Há um livro intitulado Os Mártires de Cristo, e nós temos testemunho, é o livro dos mártires de George Fox. Temos testemunhos extraordinários que tanto nos encorajam daqueles que foram mártires pelo Senhor, mas que conheceram o Senhor no processo. E esse é um problema, que quando saímos do processo para evitar a dor, o sofrimento, as perdas, nós perdemos o grande privilégio de conhecer o nosso verdadeiro companheiro, nosso maior amigo, que é o nosso Senhor. Eu vou estar com você no fogo se você passar pelo fogo, mas você vai passar pelo fogo. Quando entrar pelas águas, você não vai estar sozinho, eu vou estar com você. Jesus falou para os discípulos atravessar o mar para o outro lado e ver um grande vento e uma tempestade. E Jesus veio andando sobre as águas. Outra vez ele estava no barco e ele dormiu, mas ele nunca abandonou seus discípulos. Há histórias tão extraordinárias nesse livro dos mártires, mas a história de Policarpo. Ele foi um discípulo de João e ele foi aprisionado. Colocaram ele numa estaca, colocaram lenhas ao seu redor e tacaram fogo. A sentença é que se ele renunciasse ao Senhor, ele não seria queimado, vivo. Mas ele disse, eu sigo o Senhor por tantos anos, ele nunca me decepcionou. Ou seja, ele tem estado comigo em todo o processo. E Policarpo não renunciou. As chamas estavam consumindo a sua alma, sabe o que ele fazia? Ele estava adorando. O fogo do gozo do Espírito Santo no coração de Policarpo era maior do que o fogo que consumia a sua carne. E a alegria que permeava a alma de Policarpo tragava a dor que consumia o seu corpo. Que história extraordinária. Alguns irmãos foram lançados aos touros. Os chifres do touro que perfuravam os seus corpos não eram tão eficazes como as lanças de amor que feriu o coração dos seus filhos. Eles contemplaram o brilho da face do seu Senhor no meio do caos e da dor. De Madame Guyon diziam, e temos uma autobiografia dela extraordinária, que ela diz, ela aprendeu a amar a escuridão das paredes da sua cadeia, porque ali ela via a face do seu Senhor. No processo. Paulo vai falar sobre isso em Filipenses 3, que ele queria ser conformado também aos sofrimentos de Cristo. E fala que queria ser aperfeiçoado também na morte com Cristo. Não tinha mais nada por precioso na sua vida a não ser conhecer a Cristo. E ele teve por perda, não algumas coisas, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Então esse chamamento à comunhão com Cristo é algo tão extraordinário, tão profundo, que riqueza, tesouro, ouro, prata, tudo nesse mundo jamais poderá chegar, nem na fagulha desse conhecimento. Talvez gastaremos toda a eternidade e ainda assim não conheceremos em plenitude a glória desse chamamento da comunhão com Cristo. E que coisa gloriosa, essa comunhão que Paulo vem falando não é uma comunhão individual. Ainda que individualmente todos devemos praticar o primeiro estágio, o primeiro degrau, que é a comunhão em secreto com Cristo. Mas é um chamamento coletivo. Conhecermos algo de Cristo na vida dos nossos irmãos. Não de alguns irmãos de nossa preferência, mas de todos os nossos irmãos. Disse Paulo em Efésios 3, para que possamos conhecer e o amor do nosso Senhor com todos os santos. De maneira que quando evitamos ou menosprezamos um pequeno que quer santo do Senhor, nós estamos anulando a plenitude desse conhecimento. E na verdade a Bíblia vai dizer que a igreja é a plenitude de Cristo, não um homem, não um ministério, não um grupo isolado. Ninguém pode realmente abarcar a plenitude de Cristo. Nós somos finitos e limitados. Às vezes o nosso Cristo é muito pequeno,
porque nós temos bitolas, limitações sobre Cristo. Por isso que devemos estudar e considerar um pouco a história da igreja, porque nós vamos ver as manifestações de Deus de forma diversificada. Uma unidade, porém, com diversidade e não uma unidade uniformizada. E é muito interessante que Jesus, eu tenho uma grande sensação e percepção de que ele tinha senso de humor, por muitas vezes. Ele gostava de se revelar de diferentes formas. Aos viajantes do caminho de Emaús, ele se revelou como um viajante. E eles não o reconheceram, a menos quando ele partiu o pão. As mulheres que estavam no sepulcro pensaram que ele era um coveiro. Onde o colocaste? Quando ele anda sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma ou um espírito. No capítulo 16, verso 12 de Marcos, como Jesus se apresentou de outra forma, diz esse versículo, Jesus se apresentou de outra forma, eles não o reconheceram. Eles queriam uma fórmula, assim como nós queremos uma fórmula, um modelo, um método. Não temos um método. Jesus não deixou um método. Nós temos uma pessoa. E somos chamados, como ele disse, siga-me, para seguirmos essa pessoa. Quando Pedro está na casa de Simão, o curtidor, estamos aí em Atos 10 e 11, Cornélio é visitado por um anjo, ele manda soldados e o anjo lhe diz, manda chamar Simão, que está na casa de Simão curtidor, mas é Simão Pedro, são dois Simões, ou Simãos. Não vai confundir, um é o Simão curtidor que trabalha com pele de animais, fazendo todos os utensílios. O outro é Simão Pedro. Manda chamar Simão Pedro que está na casa de Simão, o curtidor. E aí Pedro, enquanto estava jejuando, foi entregar o seu jejum, ele teve uma visão, um êxtase, viu um lençol amarrado pelas 4 pontas descendo do céu. Ali estava cheio de animais, quadrúpedes e répteis. E o Senhor fala para ele, Simão, mata e come. E o que Simão responde? Não, Senhor. Que paradoxo, não? Ele chama Jesus de Senhor, mas fala não. Por quê? Porque aquilo quebrou o seu método, quebrou a sua bitola. Ele foi treinado desde pequeno a não comer coisas imundas. Agora vem um lençol, só pode ser o diabo isso, não é possível. Mandando eu comer isso? Não, mas é o Senhor que está falando. Então temos uma crise aí. A voz é do Senhor, mas a visão é estranha. O que vamos fazer? Fica com a voz. Sua voz é como voz de muitas águas. Ela não se contradiz. Ela tem o testemunho dos céus. Sua voz cura. Sua voz apazigua a tempestade. Os montes se derretem como cera diante da sua voz. Ele está treinando Pedro para o ministério. Pedro era muito subjetivo. Mas Pedro agora vai ter que aprender a seguir a voz do Senhor, seguir a pessoa do Senhor e não um método, não um modelo. Ele não quis deixar um modelo. E daqui a pouco o Espírito Santo fala para Pedro, ó Pedro, tem alguns homens aí te procurando, você vai com eles sem perguntar coisa alguma. Porque certamente Pedro ia indagar. Nós temos Jesus corrigindo Pedro em Mateus 16, para trás de mim, Satanás, quando ele fala isso para Pedro. Nós temos o Pai corrigindo Pedro em Mateus 17, quando Pedro diz, puxa, muito bom estar aqui. Vamos fazer 3 denominações, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Uma nuvem os encobriu, todos caíram de joelho, e o Pai lhe disse, este é meu filho amado em quem me comprazo, aí ele ouvir. Nós temos Paulo repreendendo Pedro em Gálatas capítulo 2. E diz que repreendeu Pedro na cara, porque ele não andava conforme o Evangelho. E temos o Espírito Santo repreendendo Pedro, lá na casa de Cornélio, quando ele vai pregar o Evangelho, já entra ofendendo os gentios. Vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de gentios e comer com eles. Ou seja, vocês são aquelas víboras, aquela raça ruim de animal que eu vi lá na casa de Simão. Mas eu estou aqui, o que vocês querem? Então ele prega, e antes dele terminar o seu sermão, o Espírito Santo é derramado. Puxa vida! Pedro havia falado em Atos 2, 36 em diante, quando perguntaram, o que devemos fazer? Aqueles 3.000 almas que creram no Senhor, e Pedro diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. E aquelas almas foram batizadas. E funcionou esse método. Não era um método, mas agora estava virando um método. E aí temos um problema. Saulo, o Senhor encontra Saulo no caminho de Damasco. E vem um Ananias, que a gente nem sabe quem é e nem de onde veio. Sabemos que era um discípulo. O Senhor visita Ananias, fala, Ananias, o que é, Senhor? Vai lá, na rua direita. Tem um homem chamado Saulo. Ele viu você entrando em visão. E você tem palavras para ele. Vai. Mas, Senhor, nós ouvimos falar desse homem que ele é muito mau. Vai. Ele é um vaso escolhido para mim. Vai levar meu nome para as nações e eu vou lhe mostrar quanto ele deverá padecer pelo meu nome. Ananias entra e fala, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para abrir os seus olhos. E ele impõe a mão em Saulo. Saulo é curado, seus olhos se abrem. E sabe o que Ananias fez? Batizou Paulo. Mas espera aí, Ananias não é um obreiro, não é um apóstolo, e não sabemos se batizou em nome de quem. Bom, vamos complicar mais um pouquinho. Filipos foi arrebatado e foi para Samarias, pregou o evangelho, multidões creram. Filipe batizou conforme ele aprendeu com Pedro, Tiago e João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Eles não receberam o Espírito. Mas a ordem é, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Filipe fez certinho. E era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Os demônios saíam correndo. Filipe operou muitos milagres em Samaria. Eles foram batizados, mas o pacote que vinha tudo incluído, faltou o derramamento do Espírito Santo. E aí o que a igreja fez? Enviou João e Pedro a Samaria. Quando chegaram lá, impuseram as mãos sobre os novos discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Está bagunçando tudo, porque nós gostamos de método, nós gostamos de fórmula, nós gostamos da coisa sistematizada. E vamos continuar o livro de Atos. Agora Paulo chega a Éfeso. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não, nós nem ouvimos falar. O que é isso? O que está acontecendo? É de comer? É um lanche? O que é? Eu falei, não. O batismo em nome de... Não. Vocês foram batizados como? Foram batizados em nome de João que passou aqui. O Apolo batizou a gente no batismo de João. E aí Paulo batizou eles de novo em nome de Jesus. E eles receberam, então, o Espírito Santo. E lamento os cessacionistas, mas eles falaram em língua estranha. E as filhas de Filipe profetizavam. Bom, e se for ver a história da igreja, nós temos muitas aparentes contradições. O carcereiro de Filipe, ele... Toda a sua casa foi batizada e subentende que tem crianças. Então, pode batizar criança também? Deve batizar? Não, está uma bagunça isso. E aí encontramos batismo, inclusive, por imersão. Eu li história de pessoas que foram batizadas no deserto com areia, porque não tinha água. Mas foram sepultados. E foram talvez mais bíblico, é o símbolo do batismo, é sepultamento. Cavaram em buraco, botaram os irmãos, jogaram terra em cima. Só deixou a boca e o nariz para... Então, se quisermos um método, irmãos, escolhemos o Deus errado e a religião errada. Porque Deus é um Deus extraordinário. Amém. Glória a Deus. Nós temos o aspecto ordinário na Bíblia e o aspecto extraordinário. Muitas vezes Deus bagunçou as coisas. E Charles Spurgeon, um grande calvinista, porém um puritano, certa vez fez uma oração muito estranha. Ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Porque as coisas estavam tão formatadas corretamente, faltava o Espírito Santo. E dizia a W. Tozer, se o Espírito Santo sair da igreja, ninguém vai sentir falta em alguns lugares. Por quê? Porque as coisas estão tão ordenadas sistematicamente, metodicamente, e uma liderança que tem tudo já programado, ainda que podemos e devemos ter princípios, valores, e Deus é um Deus de ordem, e Paulo vai dizer tudo seja feito com ordem e decência, mas quando a ordem substitui a soberania de Deus, quando a organização se torna um método, e no lugar de um movimento vivo, porque Deus é um Deus que se move, se torna um monumento
aí o senhor tem que soprar, como no Vale dos Ossos Secos. Muito barulho. Então essa comunhão é uma comunhão também ao chamamento ao extraordinário. Há um avivamento que não se contradiz, mas transforma, que produz santidade, piedade. E Deus vai unir pessoas aparentemente contraditórias, com vocações que vão se complementar para que haja plenitude, correção e equilíbrio. Que Deus nos ajude, porque o chamado dessa comunhão, ela não é um chamado pequeno. Às vezes usamos o termo a centralidade de Cristo, mas espero que isso não se torne apenas um amuleto ou algo técnico e de alguma forma se esteja criando um novo sistema ou uma nova linha ministerialista. Deus é o Deus extraordinário. Deus é um Deus que, ainda que pode fazer tudo sozinho, existe algo na teologia chamada a condescendência de Deus. Quando Ele se revela como fraco, como débil, e pede ajuda aos seres humanos. E tem prazer na comunhão. O infinito se torna finito, sem ser finito em si mesmo. Ele é o Deus presente que às vezes parece que brinca de pique-esconde, mas Ele está sempre presente. É um Deus que entra na nossa conversa, abraça as crianças, consola os velhos. Ele ama o solitário, Ele é o consolo das viúvas e o marido das viúvas. Ele é aquele que caminha com o peregrino. Ele se torna a riqueza do pobre, o refúgio do desamparado. Ele é a cura do enfermo. Para aqueles que não têm casa, aqui na terra Ele diz que é a casa. Quando você comer o seu pão da manhã, lembre-se, Ele é o pão. Quando você beber a água, lembra-se que tudo aqui é simbólico, ainda que é verdadeiro, mas é tipológico e profético. Ele é a água que jorra do trono de Deus, a água da vida. Quando vemos as árvores, lembrem-se, Ele é a videira verdadeira. Inclusive as suas folhas, no livro de Apocalipse, para o alimento das nações. Ele é a porta, porque Ele disse: eu sou a porta. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor. Uma vez cheguei num grupo de irmãos, estavam tão tristes, tão deprimidos. Irmãos, será que eu vim visitar a igreja ou estou num cemitério? Eu pensando, falei, não, mas é que nós estamos sem apóstolo. Nós passamos uma crise e não temos apóstolo. Eu falei, mas vocês nunca leram Hebreus capítulo 3? Portanto, santos irmãos, os quais foram chamados para esse santo chamamento celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como assim? Que história é essa que não temos apóstolo? Aqui está dizendo que ele é o apóstolo. E se Deus envia mensageiros como apóstolos, ainda que não há as prerrogativas como os 12 apóstolos do Cordeiro, e nem as prerrogativas como os apóstolos edificadores, que é Paulo e seus companheiros, ninguém pode ir além do que está escrito. São mais apóstolos ou missionários que interpretam o que já foi estabelecido e caminham nessa verdade. Sua missão não é ser o, mas é representar o. E quando esse servo começa a ser confundidos com o, Deus anula e tira, e às vezes mata alguns, porque nada pode tomar a superioridade, a centralidade, a supremacia do nosso Senhor. É um chamado a uma comunhão tão extraordinária que o universo não é capaz de comportar tudo isso. Por isso precisamos da eternidade. Gostamos de um formato. E Deus não é assim. Ele não pode ser formatado. Paulo vai dizer que há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo, em 1 Coríntios 12. Há variedade de ministérios, mas é o mesmo Senhor. E há várias formas extraordinárias de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Então nós temos aí a Trindade Santa. Muitos tipos de dons. Calma, é o mesmo Espírito, não tem que rejeitar e nem elevar e nem diminuir. É o mesmo Espírito Santo.
variedade de ministérios. Às vezes nós queremos só um tipo de ministério. E que todo mundo fale igual, e que pense igual, e que se vista igual. Mas há variedade de dons, variedade de ministérios. Em Efésios 3,10 vai dizer para que agora ele seja conhecido por meio da multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Ou seja, que os anjos, querubins e serafins, e ainda os anjos caídos, eles estão aprendendo nesse espetáculo de unidade com diversidade, que é uma comunhão que extravasa a lógica, a limitação humana. Os anjos estão ali. Ufa, fomos criados. São séculos e séculos com o Criador, mas o que estamos vendo agora, estamos numa arena de um espetáculo extraordinário, porque estamos vendo aspectos dessa trindade que nem sequer conhecíamos. Os judeus criam no Deus único, mas o Deus único revelado em 3 pessoas. O mesmo Deus, porém subsistindo em 3 pessoas, com uma só natureza e essência, e tem os atributos de Deus, e agora um dessas 3 pessoas, que é a segunda pessoa da Trindade, passa a ter 2 naturezas, a divina e humana, sendo uma só pessoa. Ah, não, isso é demais para nós. E não somente isso, o Verbo se faz carne e morre por pecadores como nós. Parece que o diabo e os demônios odeiam tanto o ser humano, porque eles são muito maiores que nós, diz o livro de Hebreus. Nós somos meras criaturas mortais, mas o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus, o nosso Senhor, não veio redimir a anjos. Jesus foi feito inferior aos anjos, porque ele foi feito semelhante aos homens, porém sem pecado. E agora Deus ama essas criaturas, que somos nós. Não somente ama, mas se veste com a nossa roupagem, se torna pecador, não no sentido de cometer pecado, mas no sentido de se vestir com o nosso pecado. E por isso ele clama na cruz: Deus meu, por que me abandonaste ou me desamparaste? Agora os anjos estão vendo as profecias, tipologias, alegorias do Antigo Testamento cumprirem na pessoa do Senhor, de maneira que o Salmo 22 era o Espírito de Cristo, como diz Pedro, através do salmista, especialmente Davi. Tudo o que foi falado está cumprindo de maneira cronometrada. Parece que Lucas tinha um relógio de precisão, que toda hora ele fala: isso se foi cumprido para se cumprir o que está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Essa comunhão. E Jesus diz que o que ele falava não eram palavras dele, era do Pai. Conforme ele via o Pai fazer, ele fazia. Se vocês não creem em mim, creem pelo menos pelas obras que eu estou operando. Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é somente isso que a gente quer. Filipe, há quanto tempo estou convosco? Você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Que as palavras que eu falo é o Pai que diz por intermédio de mim, eu falo por ele e ele por mim? Como assim mostra-nos o Pai? Ou seja, isso é um mistério que somente por revelação do Espírito Santo. Não está dizendo que ele é o Pai. Isso é uma heresia que foi combatida no 3º e 4º século. Uma heresia por Sabélio, que era um líder cristão, que se tornou um apóstata e herege. Confundir as pessoas da Trindade como se o Pai é o Filho e o Filho é o Espírito Santo, ou o Filho se tornou o Espírito. Não. Não é isso que diz a Escritura. Temos o Espírito de Cristo, porque ele se tornou o Deus homem, e de fato ele tinha o Espírito humano. E agora, quando ele ressuscita e derrama o Espírito Santo, era impossível Deus habitar no homem, porque mesmo entre os animais era impossível o animal coabitar com um animal de natureza, espécie diferente. Deus abominava isso. Agora, se isso é verdade para os animais, o que dizer do ser humano? Deus não podia habitar no ser humano. Ele é incriado, nós somos criados. Ele é santo, nós somos pecadores. Mas o Verbo se fez carne, ele se vestiu com a nossa natureza. Ele passou a ter alma, espírito, corpo, e sofrer as nossas dores, as nossas lutas, e foi tentado como nós em todas as coisas. Agora ele morre como homem, ele ressuscita, ele exercita seu ministério como homem, embora às vezes revela a sua deidade soberana como Deus, mas ele ressuscita com o corpo glorificado.
E ainda que Paulo aponta Jesus Cristo como homem à direita do Pai, ele derrama o Espírito Santo e todos fomos batizados para dentro desse corpo místico de Cristo. E quando diz o Espírito de Cristo, tem uma obra muito boa de Andrew Murray, um reformado holandês, porém piedoso, considerado um dos pais do movimento da espiritualidade, desculpa-me, aqueles que têm problema com os místicos da história da igreja. Tem um livro dele chamado Espírito de Cristo, que é um clássico, e eu nunca vi um teólogo com teologia reformada holandesa, inclusive sistemática, apresentar algo sobre a teologia bíblica e a cristologia bíblica de forma devocional como o místico da espiritualidade. Mas esse livro é cada dia um capítulozinho. Mas que riqueza! E que maravilha que Deus usou, inclusive reformados, para beber das fontes das águas dos místicos e dos pais da espiritualidade. Me desculpa os extremos, os extremistas conservadores, os calvinistas mais calvinistas que o próprio Calvino, ou os luteranos mais luteranos que Lutero. Mas Calvino leu os místicos da história e Lutero bebeu das águas dos pais da espiritualidade. Charles Spurgeon menciona na sua biografia, publicamos um livro dele pela Clássica chamado A Viva Tua Obra, e tem uma biografia. E quando ele vai comentar de Madame Guyon, o Charles Spurgeon chama ela de santa mulher, que ninguém contemplou tanto a face de Cristo do que Madame Guyon. Mas ele cita um teólogo católico. E citou um padre, o padre Fenelon, que andou com Madame Guyon. E tem o padre Lacombe, que instigou Madame Guyon a escrever a sua autobiografia. Poxa, Lutero, tinha uma imagem tão boa de você, como um calvinista, o último dos puritanos, ainda que dizem que foi Lord John, mas você está lendo teologia católica? Sim, mas a teologia católica, no sentido de história e verdades essenciais, como Agostinho de Hipona e outros, são um nível extremamente elevado. Não a mariolatria e os desvios heréticos, mas encontramos reformadores que se tornaram tão espirituais e mesmo Spurgeon foi místico em muitas coisas. Se você ler o livro dele clássico, Os Tesouros de Davi, você vai ter uma salada tão rica e recheada de tantos pais da espiritualidade e cristãos de todas as jornadas, essas correntes teológicas que se complementaram, e parecia aquele arco-íris do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Nós queremos um arco-íris de uma cor só. Ah, mas você vai encontrar relâmpagos, trovões e várias cores no arco-íris do Senhor, do capítulo 4. E ali está o trono de Deus. Se você quiser encontrar o trono de Deus, não está numa cor só. Ou seja, está na plenitude da comunhão, desse chamamento que o Senhor engloba todos os seus filhos, com tudo aquilo que Ele deu. E nós não podemos diminuir e ser hostil a nada disso. Na história da igreja, tivemos cristãos crucificados por cristãos, no sentido de perseguição. Os menonitas foram perseguidos. Tantos foram perseguidos, martirizados. Cristãos que perseguiram cristãos, porque eles não criam na diversidade da unidade com Cristo. Eles criam numa unidade uniformizada de forma absoluta. E isso gerou perseguição, assim como acontece hoje. Certa vez está ouvindo uma luta de tolos, discutindo se no século XVIII, aqueles grandes avivamentos na Grã-Bretanha, pelos instrumentos de George Whitefield e John Wesley, milhares de pessoas foram salvas pelo ministério desses dois homens. Ah, mas George Whitefield era calvinista, da linha reformada clássica. Mas John Wesley era mais armeniano. E sabe o que esses irmãos concluíram? Todos aqueles que diziam que foram salvos pela pregação de John Wesley, infelizmente não foram salvos. Por quê? Porque ele era um avivalista. E para aqueles que são mais calvinistas, um pregador não pode fazer apelo, porque senão pode acontecer uma conversão psicológica. E passar a perseguir os psicólogos desde aí, viu?
Finney, por exemplo, Charles Finney, quase mataram Charles Finney, porque ele era um grande avivalista, e quando ele pregava, multidões aceitavam vir aos pés de Jesus. Mas ele fez apelo. Não pode, tem que ser convencimento, às vezes você nem precisa nem pregar o evangelho, porque cremos na eleição, então não precisa o ministério evangelístico. Teve uma crise nos anos 60, inclusive com grandes gigantes da época. Lloyd Jones recusou pregar o evangelho na mesma plataforma com Billy Graham. E aí estava Packer também, John Stott e outros. John Stott tem um livrinho bem pequenininho que eu recomendo muito, Cristianismo Equilibrado. E os reformados não aceitaram pregar com Billy Graham, que era o maior evangelista do século XX. Por quê? Porque ele fazia apelo. Não pode fazer apelo. Se é eleito, ele vai ser salvo. Puxa, e por que vai ser julgado? Se Deus elegeu um para o inferno, outro para o céu, e nem precisa pregar o evangelho, quais são os ingredientes legais, jurídicos, para Deus julgar um homem, se ele já nasceu sentenciado à condenação eterna? No mínimo, ele deveria ouvir o evangelho. Recentemente, talvez 4, 3 anos atrás, um irmão começou a caminhar conosco e começou a fazer um seminário, já vinha fazendo um seminário teológico da linha reformada, e eu sabia que em algum momento seríamos interpelados, porque a gente é muito estranho, sabe? Tem hora que parece arminiano, calvinista, mas cita a reforma, mas também cita os avivalistas, até católico a gente está citando. O irmão ficou olhando assim, gente, que raça de que linha, que é isso? E um dia ele veio conversar comigo, e ele tinha 2 filhos lindos, 13, 14, por aí, muito agarrado com eles. Eu falei assim, eu te faço uma pergunta. Se você tivesse que enviar um dos teus filhos para o inferno, hoje, qual dos 2 você mandaria? O rapaz ou a mocinha? Ele, irmão, mas que pergunta, mas, pelo amor de Deus, não faz essa pergunta. Não, você tem que escolher um. Mesmo que seja só uma hipótese, é só para a gente discutir teologia. Não, irmão, eu não estou gostando dessa conversa. Eu nem sequer imagino, eu não quero imaginar que eu tenho que escolher um filho que nasceu, Não, enviar para o inferno, não. Pergunta outra coisa. Eu falei, por que você acha que Deus, ele, como um sádico, ele teria prazer de enviar pessoas ao lago de fogo? Então estamos atribuindo ao Deus que a Bíblia diz que é amor, um certo comportamento em seu atributo que ele tem prazer de condenar e lançar pessoas ao inferno. Será que a presciência de Deus, a vocação de Deus, a eleição de Deus e a predestinação de Deus tem mais relação com o chamamento ou predestinação para a maturidade para o reino do que para a salvação? Existe essa possibilidade, porque quando lemos em Efésios, capítulo 1, verso 3, e Pedro vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. E aí deu uma confusão na cabeça dele. E nunca mais voltou. Porque tínhamos que pregar que não precisa pregar o evangelho. Porque uns estão destinados para o inferno e outros para o céu. Esse dia eu falei para o Tiago está aqui. Eu falei, eu não lembro se foi Charles Spurgeon ou se foi Tozer, mas ele dizia que ele cria como um calvinista, mas pregava como arminiano. É uma bagunça isso. Aí eu estou citando isso para ele está me conhecendo nos últimos anos, tem hora que ele me dá uma olhada assim. Tempo desse eu falei, mas eu estou tentando entender de que linha, mas está completo, está complicado o negócio, né? Então, mas o Tozer foi assim. E numa conversa dele com Lloyd Jones, ele diz, nós chegamos ao mesmo destino por caminhos diferentes. Como assim? Eu vim seguindo as pisadas dos místicos, dos pais da espiritualidade, e você pelos puritanos, mas nós nos encontramos, estamos aí servindo ao Senhor no mesmo nível. E que riqueza que é isso, né? Porque quando se pensa nos místicos, não pensa em herege. Talvez o maior místico foi João, o apóstolo que reclinou ao seio de Jesus, e quando você lê as epístolas dele, está cheio de sentimento, de amor, de compaixão, de visões espirituais. Paulo era mais acadêmico, mais erudito,
sem ao mesmo tempo deixar de ser místico no sentido positivo da palavra, ele cria em anjos, ele tinha visões, ele foi arrebatado até o terceiro céu. O anjo do Senhor apareceu a Paulo, o Senhor apareceu a Paulo, Paulo expulsou demônios, Paulo operava curas, Paulo teve sonhos, Paulo teve visões, e ele foi guiado por visões. De maneira mais, entre aspas, louca ainda. Diz que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho. Aí ele foi para outro lugar, o Espírito de Cristo impediu. Como assim? Tem que ser místico para que nessas coisas. Então, esse chamado à comunhão, ele não é um chamado à comunhão vendo Cristo apenas como o bom pastor. Não. Ele é o apóstolo, porque ele diz que foi enviado, e Hebreus 3 diz que ele é o apóstolo. Ah, mas ele também é o mestre, porque ele diz em João 3, vós me chamais de mestre, e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Mas ele também é o profeta, porque Pedro, na pregação, no capítulo 2 de Atos, cita uma profecia de Moisés, o Senhor vosso Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhantemente a mim, a ele ouvi. E esse profeta foi o Senhor. Mas ele também é o evangelista. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregoar as boas novas. Quando ele vem do deserto, entra na cidade, vai na sinagoga, toma o livro da lei, e ele lê Isaías 61 e fecha e diz, hoje se cumpriu essa profecia. E para quem fez a homilética no curso de teologia, a arte de preparar o sermão e pregar o sermão, especialmente de forma expositiva, que eu tanto amo, mas nem sempre sou expositivo. Todos falam que Charles Spurgeon é o príncipe dos pregadores, mas ele era mais temático do que expositivo e fazia exposição dentro de uma pregação temática. Isso é coisa para gênio, não é para todo mundo. As pessoas querem cronometrar, inclusive, o tempo que você vai falar. Claro, a ciência nos ajuda, as pessoas têm dificuldade de pensar mais depois de 40 minutos, 1 hora. Mas Jesus, ele pega o livro da lei, lê a profecia de Isaías, senta, fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa profecia. Essa é a aplicação dele no final do sermão. A regra básica de 3, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemo, são espetaculares nisso, eu gosto muito deles. Primeira coisa, leia o texto. Ele é a autoridade máxima. Em segundo lugar, expõe o texto no seu contexto. Em terceiro lugar, faz a aplicação e você tem um bom sermão. Jesus lê o texto, não explica. Então já quebrou a regra, Jesus. Aí faz uma aplicação e a mensagem dele não dá 5 minutos. E senta, e ficou quieto. Meu Deus do céu. Como é que eu vou ter comunhão? Se eu estou num curso de teologia, eu estou aprendendo outra forma. Graças a Deus pelos cursos de teologia. Não faz muito tempo eu ajudei num seminário de teologia, dando aula de teologia, mas arrumei uma bagunça danada. Eu fui contar um pouco de história. Graças a Deus, mas irmãos, nós queremos métodos. Por misericórdia, eu sou um editor. E uma das coisas que mais me irritava, me deixava chateado, é 7 princípios para transformar o seu casamento. Eu falei, meu Deus do céu. Acabei de escutar um homem falando, eu estou comemorando 50 anos de casado. Agora que eu estou começando a entender minha esposa. Um pouquinho. Aí veio um outro que escreveu um livro caro. 7 segredos para transformar a sua mulher. Essa coisa. Meu Deus, a gente não domina nem os cachorros. Vai para lá, ele vai para o outro lado. Como é que é isso? E está cheio de autoajuda, né? Irmãos. Eu fiz uma pesquisa breve. Quando eu estive na Europa, eu fiquei muito arrasado, porque encontrei que os lugares dos grandes avivamentos, os grandes púlpitos, especialmente os lugares onde grandes homens pregaram, se tornaram prostíbulos, cinemas, boates, museus. Aquilo me arrebentou. Eu falei, como o berço de avivamento dos grandes homens e príncipes de Deus, como em tão pouco tempo chegou a esse ponto. E um jornalista fez uma exposição minuciosa certa vez, e ele dizia que quando o movimento reformado se tornou algo, digamos, mais academicista,
em si, como colocar o conhecimento na torre de marfim, como diz os filósofos, e perder o espírito cristológico e o espírito evangelístico. Então o homem do campo, o homem rústico, o homem simples não podia pregar mais, porque ele tinha que ter um currículo, uma grade, o seu diploma das suas faculdades, sua pós-graduação e passar por um exame acadêmico para ele ser aprovado, para ele poder subir o púlpito e pregar o evangelho. Mas você vai encontrar um Moody do século XIX para XX, considerado o segundo maior evangelista das gerações passadas. Ele pregava errado, ele falava errado, ele estudou provavelmente até a 4ª série. E para nossa ironia, quando ele foi procurar livretos evangelísticos para distribuir, ele não achou. Ele achou livros acadêmicos volumosos dos puritanos e dos reformados, mas não encontrou folheto evangelístico, porque muitos criam que não tinha que pregar o evangelho. Ele começou a publicar folhetos. E para ironia, ele criou uma faculdade de teologia, um instituto teológico, montou uma editora, criou um orfanato, colhia meninos e moças da rua para esse orfanato. E muitos grandes obreiros saíram dali. Ele cuidou de mendigo, de pobre, de necessitado. Ele fez muito mais do que centenas de grandes líderes, porém muito metódicos, nunca conseguiram fazer. Há um outro líder que, para nossa anulação, por assim dizer, Andrew Murray. Ele foi filho de teólogos reformados holandeses, mas ele era da África do Sul. Se tornou um grande pastor e um dia irrompeu um grande avivamento em 1860. E ele queria interromper e falar para as pessoas pararem e ir embora, porque estava acontecendo ali o que estava acontecendo em outros países, na Europa e nos Estados Unidos. E um velhinho experiente falou assim: olha, se o que está acontecendo aqui é igual ao que está acontecendo em outros países, você vai arrumar uma briga com Deus, porque isso chama-se avivamento. E ele foi diante do Senhor e respeitou, então implodiu um grande avivamento na África do Sul. Quando ele quis contar com obreiros para trabalhar, porque teve um grande avivamento, ele não pôde contar com os obreiros europeus. Não se precisava de grandes teólogos, precisava de homens cheios do Espírito Santo. Pastores, evangelistas, pessoas cheias de compaixão. Lá você tem, ainda hoje, bruxos que voam, operam milagres, fazem galhos virar serpentes, coisas terríveis. E só com conhecimento doutrinário não vai resolver nada lá. Se você não tiver o enchimento, o revestimento do Espírito Santo e for enviado, não vai ter condição. Sabe o que Andrew Murray começou a fazer? Ele começou a pregar para crianças. E ele levantou mais de 1000 obreiros, mas a origem foram meninos africanos de lá. E esses que vinham para os treinamentos dele andavam quilômetros. Me lembro de uma irmã, a maioria eram iletrados, ouviam a mensagem dele e eles voltavam memorizando o que foi falado para depois ensinar nas tribos ou nas comunidades deles. Essa irmã andou 2 ou 3 dias, mas ela no momento voltou. No meio do caminho ela voltou e o Andrew Murray ficou preocupado. Aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, é que eu esqueci o final daquela parte. Não, ela voltou, que queria ser fiel. Existe a biografia de Andrew Murray em inglês e em espanhol. Infelizmente não temos em português até onde eu sei. Espero estar equivocado. Oh, irmãos, a história da igreja, para quem é metódico, sistemático e controlador e manipulador, a história é um caos. É a resposta de Charles Spurgeon: ó Senhor, envia-nos uma chuva de santa desordem. Ele deixou de pregar no templo que eles caminhavam e congregavam, o Charles Spurgeon. Ele foi praticamente excluído do Colégio Batista. Seu irmão ajudou a assinar um documento e isso acelerou a doença e a morte de Charles Spurgeon. Ele sofria de gota. E há um livro em português intitulado A Depressão de Charles Spurgeon. Você deve conhecer. Como a depressão? Mas
Calma aí, peraí. O príncipe dos pregadores tinha depressão? Ué, mas ele é um ser humano, ele não é um querubim. Aí nós vamos ter um problema, porque podemos citar vários outros nomes de homens de Deus que sofreram não só de depressão, mas de crises também, de outros níveis talvez mais terríveis ainda. E não somente na história da igreja, nós temos as escrituras. Alguns pediram para morrer. E temos um anjo psicólogo que apareceu para Elias e deu orientação para ele de como ele deveria ser curado ou restaurado daquela crise de depressão que ele se meteu. Uau! Vamos largar esse assunto de lado, porque isso é coisa do diabo. Dependendo da nossa metodologia ou limitação, nós vamos ter problema primeiramente com Deus, depois com as coisas de Deus e o método de Deus. Por isso que ler a história da igreja vai se cumprir o que disse Hernandes Dias Lopes. Gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Seus comentários bíblicos, eu tenho todos eles do Novo Testamento, são os dos melhores. Ele diz assim: ou a história da igreja se tornará a sua mentora, ou ela será a sua coveira. Sabe o que é a coveira? Um coveiro? É aquele que cava a sua cova para te enterrar. Quando ignoramos a história da igreja, passamos a cometer, provavelmente, os grandes equívocos que aqueles que cometeram, muitas das vezes, por orgulho no passado. Precisamos aprender da história da igreja, porque Deus é um Deus que conta a história. E Ele falou para os seus servos contar história. Está no Salmo 78, Salmo 48 e vários salmos. Ele ordena que os mais velhos deveriam contar as histórias dos feitos de Deus para as gerações dos mais novos, e os outros contarem para os seus filhos e para os outros filhos, e aí nós temos o que é chamado na teologia de tradição oral, além da tradição escrita. Então Deus é um Deus de história. As parábolas, as citações de Jesus, Ele é um grande historiador. Mas nós gostamos de novidades. Muitas das vezes temos dificuldades com a história. Antes do irmão Dino partir, eu propus a ele termos uma conferência para tratarmos sobre a história da igreja. E às vezes eu gosto de apagar incêndio jogando gasolina, assim, um pouquinho, sabe? Eu ia convidar o Hernandes Dias Lopes para nos ajudar. Pensei no Nicodemos e alguns outros. Ia ser uma festa maravilhosa. Eu não sei quantos viriam, mas eu tratei isso com o Dino e esse sonho ainda não partiu, ele continua ardendo no meu coração. E temos servos do Senhor como Frank Ferreira, que tem um livro do Frank Ferreira sobre história. Ele comenta a biografia de acho que de 42 homens de Deus. E é maravilhoso e eu recomendo. Não somente esse livro, praticamente todos os livros do pastor Frank Ferreira. Ele vem da linha presbiteriana e junto com o Batista, e é um calvinista, puritano, mas é um pastor, junto com Jonas Madureira, que também recomendo. São homens que o Senhor conseguiu encontrar equilíbrio e eles têm sido de muita ajuda. Estão nesse nível de comunhão com Cristo, numa unidade com diversidade, sem desprezar nada do que está escrito, nem acrescentar nada além do que está escrito. Vamos ler uma passagem, Efésios capítulo 4. Eu não sei quantos, ou se alguém aqui tem a nova versão transformadora, já que estamos falando de riqueza, de diversidade, com unidade. Mas eu vou apelar para essa versão, Efésios capítulo 4. Vamos apenas, versículo 8. Efésios 4, 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, mas vou citar uma passagem da versão transformadora ou transformação, porque está mais de acordo com o original grego. O 9 diz: ora, que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E essa versão transformadora diz: encher de si mesmo todas as coisas. Por que, por acaso, do que Deus vai encher todas as coisas? Senão do seu Filho, que Deus quer que ele seja tudo em todos, a plenitude de tudo em todos, e ele seja o enchimento de todas as coisas. Agora, temos um porém, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas, porque o final de Efésios capítulo 1 também fala da plenitude de todas as coisas, que é a igreja, a extensão de Cristo no sentido de corpo. Agora está dizendo que não vai encher algumas coisas, está dizendo que ele quer e ele vai encher todas as coisas. O irmão Dino dizia o seguinte, Dino às vezes era irônico, falou, mas a política também? Ué, mas se não colocar Cristo na política, vamos ter o diabo na política. Ah, mas o governo também? Devemos ter irmãos governo? Ué, mas vamos entregar ao governo as responsabilidades do Estado? Para quem? Vamos eleger que tipo de político? Você ora para Deus guardar os seus filhos, mas está apoiando abortistas, apoiando aqueles que ensinam a droga, apoiando aqueles que pregam a ideologia comunista, anticristã, negando a cultura judaica cristã. Claro, eu não estou dizendo que um pastor deve ser um político, porque alguns não têm chamado para isso, e eles vão misturar ministério com política e vai dar uma salada. Mas nós encontramos um Neemias, encontramos um José governando o Egito, encontramos alguns estadistas na Bíblia, encontramos um Daniel, que era um jovem, que superou em conhecimento na Babilônia antiga com seus colegas, ainda sendo um jovem, no nível de intelectualidade, de consciência política e estadista. Um Daniel que passou a ser um auxiliar do rei. Encontramos um Neemias, um governador. O que nós vamos fazer com isso? E o que vamos dizer das parábolas de Jesus, que alguns vão governar sobre 5 cidades? Não sei. Mas ele quer encher todas as coisas. Até os psicólogos. Todas as coisas. Todas as coisas. Uma vez eu li um livro de Branham Manning, O Impostor que Habita em Mim, ou algo assim. Ele dizia, Deus é tão gracioso que ele salva toda a classe de pessoa, até os vendedores de carro. Viu, Tomás? Meu Deus! Oh, irmãos, às vezes nós nos escandalizamos porque queremos um formato do Senhor, uma parte do Senhor menorzinha, não precisa ser. Não precisa incluir essas coisas todas. Mas nós temos cientistas de alto calibre na academia. Nós temos de tudo. Quando você vê o Prêmio Nobel da Paz, você vai encontrar grandes homens de Deus na física, na ciência, na engenharia. Mas nós achamos que Deus quer só os... Não, Ele inclui todos. Na sua redenção, na sua purificação. Mas Ele quer encher todas as coisas da sua presença, da sua plenitude. Que o Senhor nos ajude a considerar esse nível de comunhão ao qual fomos chamados com Cristo Jesus, aonde não ousaremos, não devemos ousar excluir ou diminuir o que Cristo incluiu. Não devemos ter preferências em detrimento de coisas que são benéficas, são limpas. E mais, eu tenho percebido que aquilo que mais rejeitamos, muitas das vezes, é o que nós precisamos, o que nós temos dificuldade. Praticamente eu tenho visto que aqueles que foram feridos são os mais usados para curar os que estão feridos. E às vezes Deus nos permite passar por tragédias, por crises, diferentes níveis de crises, para aprendermos a ter compaixão com aqueles que passam em crises. Todo mundo já ouviu falar aqui do Peregrino, verdade? O segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Ele é a obra de John Bunyan,
Mas você lembra quem foi John Bunyan, um puritano? Ele esteve preso, e ele está escrevendo quando está preso para os seus filhos. Existe um livro sobre vida cristã, a vida dinâmica de um reformado. E ele fala das crises psicológicas que John Bunyan e Lutero passou. Ele sofria tormentos, ele ouvia vozes. Ele precisava de tratamento psiquiátrico, não apenas psicológico. Grandes homens de Deus. Mas aquelas crises infernais, luta com demônios, inclusive com anjos, ele menciona a biografia dele, que é maravilhosa, do John Bunyan, que ele se considera o pior dos pecadores. E quando você lê as crises que ele viveu, não só no cárcere, mas o cárcere da sua alma, quando ele não encontrava fuga e nem alívio. E aí dali nós vamos entender o que recentemente, infelizmente, escandalizei alguns irmãos. Que não devemos julgar aqueles que se suicidam, porque muitas das vezes eles não querem o suicídio. É a última instância, o último nível da fuga da sua crise de alma, de dor, de lamento. E muitas das vezes ele não encontra um amparo, um abraço, um amigo, só julgamento. Lemos casos de pastores que se suicidaram. E muitas das vezes não temos compaixão dos nossos pastores, nem temos noção do que eles passam, nem suas esposas e nem seus filhos. Deveríamos ter mais compaixão e misericórdia e orar mais. Mesmo Charles Spurgeon disse, façam-me saber o dia que vocês vão parar de orar por mim. Porque existia um grande número de mulheres e homens, mas mais mulheres do que homens, que oravam por Charles Spurgeon. Ele diz, me façam saber quando vocês vão parar. Porque eu sei que no dia que vocês pararem de orar por mim, eu tenho que encerrar o meu ministério. Esses homens viveram debaixo de terrível dor, luta, batalha, crises interiores e crises com Satanás, com os demônios e seus anjos. Muitos dos livros maravilhosos que temos, eles foram gerados no caos, no limbo, na dor. Como dizia São João da Cruz, na noite escura da alma. Dizia o Atmani, que são as azeitonas esmagadas. Sem imprimir azeitona, nós não temos azeite. Não devemos fugir do sofrimento. Sofrimento, ele é um instrumento para a transformação. É ali que Deus promove a sua obra-prima, que é a transformação do homem à imagem de Cristo. É um mistério estranho, chamado mistério da dor ou ministério do sofrimento. Mas Deus tem muito a nos ensinar. Quando nós achamos que a igreja e o reino é um parque de diversão, dizia W. Tozer. Não. A obra de Deus, a igreja não é um parque de diversão. É um lugar de dor, de sofrimento. O mentor de Lloyd Jones, que nós apreciamos tanto, o Campbell Morgan, uma vez falou, ele comentando o livro de Jó, e também Oséias, ele disse, Deus interpreta a si mesmo por meio dos sofrimentos humanos. E aquilo que não compreendemos muitas das vezes pela doutrina, vamos encontrar resposta por meio da dor. Então ele induz um profeta chamado Oséias, contraiu um matrimônio com uma mulher de prostituição ou de adultério, para ser interpretado na dor do profeta, para o povo entender que ele se via como esse homem traído, e o povo de Israel como a sua mulher. Ou seja, o profeta está compartilhando das dores que rompiam e queimavam o coração de Deus, quando ele também está atravessando o sofrimento. O que dizer de Jeremias? Antes da cidade ser incendiada por Babilônia, o coração de Jeremias estava em fogo. E ele clamava, meu coração. O meu coração. Ele levava aquele peso e aquele fardo das dores do sofrimento de Deus. Agora, quantos, muitas das vezes, querem ser líderes, mas não estão desejosos nem sequer em pensar, em considerar, de participar dos sofrimentos, nem de Cristo, pelo seu corpo, e muito menos ter compaixão daqueles que passam por sofrimentos. E por quê?
Porque eles evitaram o sofrimento, não passaram por sofrimento. Eu cheguei à beira do suicídio muito cedo. Eu vi muitos demônios. Eu fui possesso por demônios. Eu tive alucinações. Eu usei drogas profundas. E eu estava indo me suicidar quando jovem. O Senhor Jesus apareceu para mim no meio da rua. Então eu tenho noção. Eu tive lutas terríveis na minha alma quando entendi que as drogas já não resolviam. Nada resolvia. Eu estava indo tirar a minha vida. E o Senhor se apresentou para mim. Como vamos dizer, como alguns dizem, não, quem se suicidou foi para o inferno, ele está perdido. Hã? Quem somos nós? Parece que teremos uma surpresa naquele dia. Alguns que tínhamos 100% de certeza que vão estar lá, pode ser que não vamos encontrá-lo. E outros que pensamos, não, impossível. E pode ser que nós vamos encontrá-los lá. Não porque são bons ou miseráveis, mas porque encontraram graça no leito da morte. Como existe um livro, As Últimas Palavras de Grandes Homens. O título do livro é O que eles disseram no leito da morte. 217 testemunhos do que eruditos e ignorantes, ricos e pobres, cristãos e ateus, grandes e pequenos, o que eles falaram no leito da morte. Vamos encontrar um filósofo ateu blasfemo chamado Voltaire, pedindo perdão, clamando, porque já sentiu o fogo da chama do inferno queimando a sua alma antes mesmo de morrer, de maneira que a sua enfermeira disse que nunca mais quer cuidar de um ateu. Mas vamos encontrar pessoas pobres, moribundas, que encontraram a graça do Senhor no leito da morte. Esse é um livro evangelístico. Tive o privilégio de produzir e publicar. Mas que terapia maravilhosa, que coisa gloriosa. E essa graça do Senhor nos escandaliza. Branham Manning foi taxado como universalista, porque ele falou dessa graça que escandaliza. E é claro que existe hoje o universalismo, aqueles que creem que todos vão ser salvos no último dia, porque Deus é amor, como se no atributo de Deus não houvesse justiça. Mas que Deus nos dê graça para conhecer essa graça maravilhosa que transformou aquele que colecionava e traficava escravo num pregador do Evangelho. E aí temos esse hino clássico, a graça divina, maravilhosa graça. Oh, irmãos, somos chamados à comunhão com Cristo, mas essa comunhão ela é tão profunda. Dizia Andrew Murray que se conhecermos o nosso Senhor Jesus Cristo, como poderemos menosprezar um pequeno filho de Deus, um pequeno santo, daquele Jesus que lavou os pés dos pequenos homens? Somente aqueles que conhecem o Senhor vão poder abraçar aqueles que Ele abraçou sem fazer acepção de pessoas e sem menosprezar. Não incluímos o diabo, nem o pecado, nem o mundo. Nós, na verdade, não incluímos nada. Nós simplesmente dizemos amém àquele que inclui e oramos para não atrapalhar a obra de Deus. Essa tem sido a minha oração nos últimos anos, porque eu sou muito bom nisso. Mas, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia, para que a igreja, de fato, seja a extensão da comunhão da Trindade entre os homens. Isso é maravilhoso. Quando Agostinho de Hipona está falando sobre a Trindade, naqueles livros clássicos chamados A Patrística, acho que é o volume 7, tem uma nota de rodapé que muitos preferem acreditar que aquilo não aconteceu, mas conta-se uma história que quando Agostinho estava falando sobre a Trindade, certa vez ele estava na beira do mar, na praia, e ele olhou de longe e viu um menino pegando água e trazendo numa concha e jogando num buraquinho. E ele ficou olhando aquilo e ele foi lá. O menino, o que você está fazendo? Provavelmente uns 7 aninhos o menino tinha. Olha, eu estou querendo trazer as águas do mar e encher esse buraco aqui, ele cabe aqui dentro. Não, por favor. É impossível isso acontecer. E o menino falou para ele, é mais fácil eu conseguir encher esse buraco com toda a água do mar do que você explicar sobre a Trindade. Oh. Por quê? Porque era um tempo onde a escolástica, onde que a teologia em si estava se tornando um movimento academicista.
E ainda que cremos na teologia, mas esses degraus das revelações cumulativas das verdades centrais da fé, aquilo que era verdadeiro como a justificação pela fé com Lutero, ou a questão da eleição, da predestinação com Calvino, e com outras coisas que vieram depois, reforma e após reforma com o movimento católico que perseguiu os reformadores. Ironicamente, Madame Guyon foi viver em Genebra, onde vivia Calvino, sendo ela uma mística católica. E Deus usou a espiritualidade de Guyon para corrigir a frieza teológica dos reformados, que naquela época estava se tornando algo só acadêmico. Deus jogou um pouco de fogo de avivamento por meio desses místicos. Então, Agostinho compreendeu que ainda que Deus se revelou de maneira especial na pessoa do seu filho e doutrinária por meio das Escrituras, você não pode limitar Deus, porque senão ele deixaria de ser Deus. Graças a Deus por Agostinho, e graças a Deus por todos aqueles que Deus usou. Mas, irmãos, não se pode colocar Deus numa caixinha e achar que nós vamos poder manipulá-lo como um computador. Precisamos realmente dessa plenitude rica do mistério de Deus revelado por diferentes níveis de dons, ministérios e operações, e por toda a verdade das Escrituras, sem menosprezar nenhuma. Quando nós olhamos o capítulo 4 do Apocalipse, você tem os 4 seres viventes debaixo do trono. E eles estão cheios de olhos por dentro e por fora. E aqueles olhos representam essa diversidade de dons e ministérios, mas a nossa tendência é querer furar cada um desses olhos e deixar um olho só. Mas os olhos estão por dentro e por fora. Nós precisamos de todos os dons, todos os serviços. Nós não conseguimos ver o que está nas costas, mas o outro que está vendo, sim. Então, quando andamos sozinhos e nos evitamos uns aos outros, nós ficamos expostos a tantas coisas. Que Deus nos ajude e nos dê graça para que essa comunhão a qual nós fomos chamados, que os coríntios quebraram porque elitizaram e criaram sistemas e preferências ministeriais e se evitaram uns aos outros e causaram os grandes equívocos e ouviram o espírito errado e rejeitaram pela carne aquilo que era divino. Que o Senhor nos livre dessas coisas e nos ajude. Se vamos ser de fato, pela misericórdia do Senhor, desfrutar do testemunho do Senhor na igreja, vamos estar muito equivocados se esse testemunho for limitado a algo tão pequenininho que miseravelmente às vezes pensamos ser o nosso ministério. Que Deus nos ajude e nos guarde para que seja Cristo em todos. Aquele que fala e usa e habita em todos. Centrado na verdade, nas verdades centrais da fé, sem ir além do que está escrito, sem adicionar, mas sem diminuir, sem ridicularizar, incluindo todos que foram abraçados por Ele. Só assim, os anjos vão poder continuar vendo esse espetáculo como está em Efésios 3:10, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora aos anjos, por meio da igreja. E que cada um, 1 Pedro 4:10, sirva uns aos outros conforme a multiforme graça de Deus. Possamos administrar isso. Muitos dons, muitos ministérios, muitas operações. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nos sentimos menos que nada diante da Sua majestade. Que é o homem para que dele te lembres, dizia o escritor santo. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós. Que essa graça do seu Filho, Jesus Cristo, possa continuar sendo derramada, alcançar todo o nosso ser, lavar a igreja pela Tua palavra e nos curar de preconceitos, de limitações, de abortar tantos ministérios, de ferir-nos uns aos outros, de evitar-nos uns aos outros. Que haja avivamento, Senhor, da mente de Cristo, do Espírito de Cristo, dos dons e ministério,
Ó Deus, que haja plenitude como aquele candelabro que não tem um braço só, tem 7 braços como o número da perfeição. E aquelas 7 lâmpadas iluminando o tabernáculo como seu testemunho. Aviva a tua obra nesses dias, Senhor. Nós que fomos pela misericórdia chamados à comunhão do seu Filho, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Senhor, o Senhor mesmo chamou todos os seus filhos. Ó Deus, para essa comunhão tão perfeita e tão plena. Nós pedimos que o Senhor continue usando de misericórdia conosco. E que nesses dias tenha compaixão de nós. Nos ajude a ser instrumento dessa comunhão e dessa graça, para que o Senhor também possa produzir mais frutos, Senhor. Prosperar a tua obra para a tua própria glória. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Que isso seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.